Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre um lateral direito peruano que deve ser adquirido pelo Cruzeiro. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Atleta com passagens pela seleção, da categoria, pelo time do Peru e também do Alianza Lima. Vou trazer aqui algumas novidades nesse vídeo. Além disso, quero falar também sobre o dono da CIMED, patrocinador do Cruzeiro, que ficou bem feliz com a chegada do time da Copinha na decisão. E falar também sobre um atleta, um zagueiro que foi especulado no Cruzeiro, que tem consultas também de outros clubes do futebol italiano e também do futebol europeu no geral. Vou trazer mais detalhes aqui nesse vídeo. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a sua ajuda para chegar a 42 mil inscritos ainda nesse mês de janeiro, Contei com a ajuda de vocês. Se você ainda não se inscreveu, aproveite para deixar seu like e ativar as notificações, que aí sempre quando eu postar um vídeo novo, você é notificado aqui no canal. Bom, quero começar falando primeiramente sobre um zagueiro que foi especulado no Cruzeiro ainda na semana passada. Vou deixar aqui essa informação lá do portal Cruzeiro 365, onde o atleta aí, o zagueiro canhoto, o Nicolas Valentini, foi especulado, atleta que tem 22 anos de idade, é um zagueiro canhoto, justamente um dos alvos do Cruzeiro na janela. E aqui a empresa, que assessoria a carreira do jogador, a empresa chamada Avio Soccer, disse que não negou essa informação da procura do Cruzeiro, mas garantiu que não chegou nenhuma proposta oficial pelo defensor, seja do Cruzeiro ou de outra equipe do futebol brasileiro, Então realmente tem um potencial bem grande o atleta, que nessa última temporada pelo Boca Juniors jogou até aqui com frequência, Foram 37 jogos e um gol marcado. Ele começa o ano como reserva, mas ali para a reta final do ano, quando o time até chega à final da Libertadores, ele consegue jogar muito bem. Foram então 37 jogos e um gol marcado pelo Boca Juniors. Ele que é revelado pela própria base do time, já tinha passado na temporada anterior pelo Aldosivi, que é um time que joga sempre a primeira divisão, com 39 jogos e um gol marcado, sempre sendo convocado inclusive para a seleção argentina. A grande questão é o seguinte: o contrato dele com o Boca Juniors é muito longo, até o final de 2025, ele tem um valor de mercado bem alto hoje, perto de 15 a 20 milhões de reais. Isso se o Boca Juniors aceitar um valor próximo disso, porque ele é muito novo, 22 anos, zagueiro canhoto, alto, ele tem 1,88 m de altura e além disso ele é argentino e italiano, ou seja, ele não ocupa vaga de estrangeiro no futebol europeu, ou seja, um valor de mercado é gigante, E um time do futebol europeu pagar 3 milhões de euros não é quase nada, vários times teriam essa condição, então acho que para o Cruzeiro fica bem longe da realidade. A não ser que o Ronaldo queira fazer um investimento em um atleta, que é aquela coisa, ele chegaria para ser titular do Cruzeiro? O status sim, mas não dá para saber, se um atleta tão jovem, por exemplo, vai no primeiro ano assumir a titularidade e conseguir jogar muito bem. Pelo que ele tem demonstrado no Boca Juniors, creio que sim, mas o Cruzeiro fazer uma investida dessa de 15, 20 milhões em um zagueiro, até agora o Ronaldo não fez nenhuma investida, vamos colocar assim, do meio de campo para trás, apenas investidas maiores de meia para frente, mas por exemplo um volante, um zagueiro, lateral, foram todos livres no mercado basicamente. Pode deixar a sua opinião, então aqui embaixo nos comentários. Bom, quero falar aqui também agora com vocês sobre o Cruzeiro comprando então um lateral direito. Enfim, vou trazer aqui mais detalhes. Informação aqui que temos é o seguinte, de que após boas atuações, o Cruzeiro pensa em comprar o lateral direito Carlos Gomes, que está emprestado pelo Alianza Lima, empréstimo até o final dessa temporada. Ele que tem 18 anos de idade e assim, assumiu então a posição como titular nos últimos 2 jogos da Copinha, depois que o lateral direito titular, que é o Dorival, acabou se lesionando, Então assim, ele é um jogador que chegou no meio do ano passado, eu até lembro de ter trago um vídeo aqui para vocês, se eu não estiver enganado, foi em junho, julho, quando ele chega, lateral direito que tem então esses 18 anos, pelo Cruzeiro nessa última temporada foram 9 jogos disputados e até aqui 5 partidas na Copinha, ou seja, ele começa como reserva e sempre entra no segundo tempo e tudo mais, e acabou então assumindo a titularidade. 5 jogos nesse ano contra 9 do ano passado, a tendência é que ele possa ter mais espaço, ainda mais se o Dorival, por exemplo, subir para a equipe principal do Cruzeiro para ser um reserva, o Carlos Gomes teria um papel ainda mais importante. Ele que é de 2005, então 18 anos de idade apenas, vai fazer, no caso 19 no dia 2 de fevereiro, ele que pelo Alianza Lima já tinha passado aí então pelo time sub-20, onde ele já tinha jogado bem, e também pelo time B do clube. Ele ainda não fez a sua estreia como profissional, nem aqui no Brasil, pelo Cruzeiro, e nem também no futebol peruano, apenas passagens na base da seleção, inclusive do Peru, do Alianza Lima e agora pelo Cruzeiro, que já soma então 14 jogos, não marcou nenhum gol e pelo que eu vi aqui também nenhuma assistência. Ele jogou alguns jogos pelo Cruzeiro na Copa do Brasil, na categoria, no time sub-20 e também no Campeonato Mineiro, onde ele teve um pouco mais de participações dos 9 jogos do ano passado.
Lembrando que não temos confirmação de qual que é o valor estabelecido para essa compra, mas a tendência é que o Cruzeiro, assim como vários atletas da base, quando chegam de empréstimo, já tem um valor estipulado para compra, um valor fixado, para não ter risco de ficar um leilão, né, e acabar perdendo um atleta que certamente é bem promissor. Vamos esperar para ver como que vai ficar essa questão em relação ao Dorival, se ele continuar realmente no time de base, acredito que ele vai seguir na posição como titular, e aí o Carlos Gomes seria um reserva. Mas se o Dorival sobe para o time de cima, a tendência é que o peruano, o Carlos Gomes, siga como titular e possa acabar sendo comprado pelo Cruzeiro, quem sabe muito em breve. Pode deixar a sua opinião aqui também embaixo nos comentários. Gostei demais. Acho que no futebol sul-americano tem boas opções sim para jogadores, né, promissores. O Cruzeiro mandou bem trazer o atleta peruano, que lembrando, hoje é o único estrangeiro, né, de fato, do elenco de base do Cruzeiro. Mano, para terminar aqui com vocês, quero falar agora sobre o João Adib, né, que é o dono da CIMED, que no caso até deixei essa matéria aqui da Rádio Itatiaia, onde ele mandou recado, né, ficou bem feliz com a classificação do Cruzeiro para a final da Copa São Paulo, onde ele é um dos patrocinadores, né, também da camisa do time de base, e ele ficou bem feliz. Vou deixar aqui, ó, a fala que ele disse foi o seguinte, que foi um post lá no seu Instagram. Nosso segundo ano juntos e nossa primeira final. Temos a certeza que futebol tem que ter base, né? Que orgulho poder fazer parte desse projeto. Parabéns ao Cruzeiro, Gabriel Lima, Ronaldo e o Pedro Mesquita. Coloca aí o João Adib nas suas redes sociais em relação nessa comemoração à classificação da final do Cruzeiro. Que, obviamente, o Cruzeiro de 2 anos para cá, desde quando ele assumiu, né? Como patrocinador, assim também como no time do Cruzeiro, aqui no peito. O Cruzeiro chegou na final do Campeonato Mineiro, no final da Copa do Brasil e agora no final da Copinha. Eu diria que um dos melhores períodos da base do Cruzeiro em toda a sua história, mostrando o potencial também, né, que tem os jogadores do atual elenco do Cruzeiro, que se forem bem aproveitados, dá para render não só dentro de campo, mas fora dele também. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários, o que você tem a dizer sobre isso. Vai lembrar que o João Adib é cruzeirense, ele já tinha deixado bem claro esse interesse de patrocinar o clube, e inclusive se fosse pensar no longuíssimo prazo, né, eu nem ficaria surpreso se poderia ele no futuro ser um dos donos do Cruzeiro. Não sei se ele tem interesse de entrar tanto assim dentro do futebol, né, além dos patrocínios, mas quem sabe no longo prazo pode ser uma alternativa. O patrimônio dele estipulado é gigante, mais do que, se não tiver enganado, mais de 5 bilhões de reais tranquilamente. É isso porque a CIMED ainda não tem um capital aberto, porque certamente tem muito mais do que isso. Uma empresa gigantesca, né, do setor farmacêutico. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Vou deixar outras sugestões de vídeo para vocês. Por exemplo, esse aqui em relação ao Mastriani. Será que ele poderia chegar ao Cruzeiro? Vai estar aqui aparecendo. E outras especulações aqui desses últimos dias aparecendo na tela final. Valeu, galera!